E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 4, que tem como tema ondas marinhas e ondas sísmicas. Então vamos lá. A gente vai começar falando um pouco sobre as ondas do mar. Então, as ondas do mar, elas são formadas por rajadas de vento. O vento tem grande influência, né, na formação das ondas, mas também a gravidade da Lua e do Sol. Principalmente da Lua, por estar mais próximo da Terra, né? Provocando aquele efeito que a gente conhece como efeito maré, a maré alta e maré baixa. As características de uma onda do mar, né? A gente pode dizer que elas são circulares ou orbitais. Se a gente for pensar em alto mar, né, e colocar ali qualquer corpo, pode ser uma boia ou um barco, né? Esse corpo, esse objeto, ele não vai se deslocar para frente, ele não vai ser levado para frente. Por quê? Porque as ondas, elas fazem esse movimento que a gente chama de movimento circular. Então, o corpo, aparentemente, ele vai se movimentar na vertical e também na horizontal. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, ó, que tem na apostila de vocês. Ele está dividido em 6 imagens, né? Então, a gente tem aqui a onda vindo, a onda tá atrás do surfista, né? Conforme a onda vem, o surfista vai para cima, então a gente está tendo um movimento aí vertical. A onda vai passar na imagem 3 pelo surfista. Na imagem 4, a onda já passou, então o surfista ele tá descendo de volta, movimento vertical novamente. E na imagem 5 ele vai estar terminando, encerrando o ciclo na imagem 6. Então, a gente vê aí que o movimento, né, que o corpo fez quando a onda passou foi um movimento circular. Por isso, uma das características da onda é esse movimento aí orbital. Por que a onda, né, da praia, do mar, ela termina quando chega ali no litoral, né, no, na terminação mesmo da areia, porque ela vai se aproximando do assoalho oceânico. Então, à medida que ela vai se aproximando, ela vai diminuindo. É como se esse assoalho, né, ele vai aumentando aqui em tamanho, ele vai freando a onda e ela vai perdendo a velocidade e ela vai ser interrompida, vamos assim dizer. Então, o atrito entre a onda que está vindo e o assoalho oceânico, né, vai aí possibilitar que a onda ela seja freada. Então, de início, a gente vai ver essas características da onda do mar e aplicando em alguns exercícios mais para frente. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho mais, que eu vou explorar mais sobre as ondas sísmicas. As ondas sísmicas, elas são geradas por abalos na crosta terrestre e para a gente entender isso, a gente vai ter que relembrar um pouquinho placas tectônicas que vocês devem ter visto nos anos anteriores ou até mesmo em geografia. Então, como a gente sabe, né, a crosta terrestre, ela não é interísseca, né? Ela é dividida em peças que possibilitam movimentar-se, né? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre as camadas da Terra. Se a gente olhar aqui essa imagem, a gente vai ver aqui a parte mais interna e a maior parte, que é o núcleo interno, né? Ele se encontra no estado sólido por sofrer altíssima pressão. O núcleo interno, que está mais afora, ele se encontra no estado líquido, apresenta altíssimas temperaturas, então ele é muito, muito quente. A gente vai ter o manto, que seria a segunda camada, né? Dividindo em manto inferior e superior. Ali a gente tem rochas, né? Que a gente chama de rochas plásticas que estão no estado de fluido por sofrer altíssimas temperaturas. E por fim a gente tem a crosta terrestre, que é muito mais fria comparada às outras camadas. Então, aqui eu descrevi para vocês do lado das imagens, né, as camadas da Terra. Então, vamos lá, para a gente entender como que acontece uma onda sísmica, né, esses abalos sísmicos na crosta terrestre, de onde vem partindo das camadas da Terra. Então, aqui tem uma representação mostrando para vocês a espessura das camadas, né. Então,
o núcleo ele é muito espesso, né? A crosta terrestre ela é menos espessa, mas a gente ainda não conseguiu, o ser humano não conseguiu explorar tanto, né? A parte intermediária das camadas da Terra. Eu li, assim, faz um tempo atrás, não me atualizei nesse assunto, mas parece que o homem explorou só até 12 quilômetros, mais ou menos, de espessura. Não sei se esse número já mudou, né? Acredito que sim. Então, como que vai acontecer os abalos sísmicos e como a gente vai relacionar isso com as ondas? O manto, pessoal, ele é aquecido através do núcleo externo. Então, vamos olhar aqui essa imagem. A gente tem o núcleo interno e o núcleo externo. Lembrando que o núcleo externo ele é muito quente comparado ao manto, desculpa. Então, o núcleo externo ele é muito quente, está no estado líquido. O que vai acontecer? Os materiais que estão ali no manto, né, eles vão acabar sendo aquecidos pela alta temperatura do núcleo externo. E quando eles são aquecidos, a densidade desses materiais vai diminuir. Conforme a densidade vai diminuir, esses materiais eles são elevados para cima. É onde a setinha está mostrando, né, um movimento para cima dos materiais que entram em contato com a alta temperatura do núcleo externo. E aí isso, consequentemente, faz a densidade mudar. Quando esses materiais chegam lá perto da crosta, lá é muito mais frio, né? Esses materiais acabam resfriando. Quando a gente resfria os materiais que tem ali no núcleo, a densidade deles vai aumentar. Aumentando a densidade, esses materiais caem de novo, retornam ao manto de novo. Então, forma assim um movimento circular, o que a gente chama de corrente de convecção térmica, né? E isso faz com que as falhas que existem na crosta se movimentem, né? Provocando aí as placas tectônicas. Então, a gente tem esse movimento aí circular devido a alta temperatura do núcleo externo influenciar nos materiais, consequentemente vai influenciar na densidade, provocando essa movimentação circular, tá bom? Então, eu descrevi aqui tudinho para vocês ao lado do que a gente acabou de falar. E aí, existem alguns tipos de placas tectônicas, né? Por exemplo, a convergente, que é quando as placas se chocam, a mais densa vai para baixo, a menos densa vai para cima. A gente tem a formação aí de rochas de montanhas, vulcões, né? A divergente, que é quando as placas tectônicas elas se afastam, formando rupturas. E a transformante, que é a que eu mais vou falar, que é as que deslizam em efeito contrário. Então, olha só, o terremoto, ele é devido ao movimento dessas placas. Então, se vocês repararem, tem uma seta para cima, uma para baixo. Essas placas elas estão deslizando em sentido contrário, né? Uma para cima, uma para baixo. E essas placas elas não são lisas, elas têm ali atritos, né? O que a gente pode chamar de travas. Então, à medida que o manto vai fazendo todo aquele movimento circular, né? Chegando lá na crosta e permitindo a movimentação da placa, elas deslizam, mas uma hora elas emperram. Vamos pensar que elas param nessa imagem aqui. Nisso que elas emperram, né? Elas vão ganhando energia, vai armazenando aqui energia potencial, conforme a temperatura está aumentando. Chega uma hora que ela vai ser empurrada, né? Então, toda aquela energia potencial armazenada, chega uma hora que ela não vai aguentar mais, ela vai ser empurrada. Pensa que a placa tectônica que tá com a seta para cima, ela vai mais para cima, e a que tá com a seta para baixo vai mais para baixo. Aí a gente tem o deslize, né, dessas placas, formando aí os terremotos. Lembrando que enquanto elas estão emperradas, elas estão ali armazenando energia potencial, e na hora que elas entram em movimento, elas entram aí em energia cinética. E vai causar aí os abalos, um exemplo, o terremoto. No caso aqui eu coloquei para vocês um mapa representando as placas tectônicas em risco preto,
e os continentes aí, e a gente pode perceber que o Brasil não apresenta terremotos porque a placa tectônica dele a placa tectônica mais próxima está bem afastada, né? Então o Brasil ele está no centro de uma placa tectônica, é por isso que não acontece terremotos aqui, diferente do Japão, né? Em que já aconteceu bastante terremoto lá. Abalos sísmicos, né? Então, esses abalos, eles são espalhados, eles iniciam de um ponto específico que a gente chama de hipocentro, e aí, à medida que esses abalos vai se espalhando para outras regiões, para outros pontos, esses outros pontos recebem o nome de epicentro. Então, pensando, né, nessa corrente de convecção, na movimentação das placas, a gente tem que entender que esse abalo sísmico ele é propagado por ondas. Ondas que a gente chama de ondas sísmicas. E a gente vai ter dois tipos de ondas. As ondas primárias, que eu vou chamar de P, que vai ser propagada longitudinalmente, e as ondas secundárias, que eu vou chamar de S, que vai ser propagadas na transversal. Então, aqui... Eu printei aqui a tela para a gente poder representar. Ó, vamos pensar então o sentido de propagação da onda tá para cá. Vamos pensar que aqui é a superfície da crosta, né? E aí essa onda ela vai se propagar de forma longitudinal, passando por esses processos: compressão, dilatação, compressão, dilatação. Eita, eu risquei aqui. Então, pensa aqui que o abalo tá vindo de cá, né? O abalo sísmico tá vindo daqui. E aí, no sentido longitudinal, a gente tem isso aqui, ó. A onda se propagando, ela sofre uma compressão. Pensa como se você tivesse com uma mola na mão, você comprime ela e depois você dilata. Então, ela vai passando por esses processos, né? Vou vindo aqui, ó, tá sendo longitudinal, chega uma hora que faz a compressão, depois dilata. Tô fazendo com o dedo, gente, vai ficar um pouco difícil de fazer com mais detalhes. Mas, na live amanhã, a gente vai revisar isso aqui, eu vou fazer na mão e vai ficar mais fácil de entender. Então, essa aqui é a onda longitudinal. Já a onda secundária, né, ela é propagada na sentido transversal. Então, olha só, tá vendo que tem uma seta para baixo, uma seta para cima, para baixo, para cima? A gente já falou lá anteriormente os tipos de propagação de onda, quando vocês iniciaram o capítulo de onda. Então, na transversal, a gente tem esse movimento aqui, tá? Então, essa é a onda secundária. Alguns tipos de onda sísmica se propagam dessa forma. E para medir, né, a frequência, o período com que esses abalos sísmicos são propagados, essas ondas são propagadas, existe um aparelho tecnológico, né, que é os sismógrafos. A imagem da apostila tem um sismógrafo muito antigo, né, bem arcaico, mas atualmente deve existir outros mais tecnológicos para poder medir as ondas que são propagadas aí pelos abalos. Então, a gente vai olhar esses dois modelos. Então, a gente tem esse primeiro modelo, que ele vai propagar ondas longitudinal. Então, são ondas do tipo P, elas vão se propagar, vamos pensar que é daqui de baixo, tá indo, sofrendo compressão, dilata, ela vai ser recebida por esse suporte, essa mola vai se movimentar no sentido longitudinal, e aí aqui tem uma estrutura que chama pena, que é como se fosse uma caneta que anota a frequência nesse rolo aqui de papel, a frequência com que essa onda está sendo propagada. Isso é para poder medir, para poder calcular se vai acontecer possíveis terremotos, enfim. Já esse outro tipo aqui, esse outro sismógrafo,
ele vai medir as ondas transversais, que são as ondas do tipo S. Então, essas ondas, elas vão vir propagando daqui, vai passar por esse suporte. Ao ser recebido por esse suporte, esse pêndulo, ele vai se movimentar para a esquerda, para a direita, balançando para a esquerda, para a direita. Aqui embaixo do pêndulo a gente tem a pena que vai registrar toda a onda transversal nesse rolo aqui. Então, esses são os dois... Desculpa, esses são os dois tipos de sismógrafo que vai medir aí os dois tipos de onda que nós temos nas ondas sísmicas. Beleza? Então, por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima.